tarde, senhoras e senhores. Nós damos início à reunião ampliada para tratar sobre o requerimento do vereador Miltinho. E, inicialmente, eu gostaria de justificar a ausência dele, que, por motivo de viagem profissional, está em Belo Horizonte, e outros vereadores estão também em Brasília, da mesma comissão, e ele me designou para estar à frente dessa reunião ampliada. E eu vou ler rapidamente aqui o requerimento do vereador Miltinho. O vereador que subscreve com fulcro no artigo 113 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa requer a realização da audiência ampliada no âmbito conjunto das comissões de Trabalho, Legislação Social e Serviço Público e Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Pública, com o objetivo de debater a aplicação da Lei nº 10.160, de 30 de novembro de 2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da presença do glúten ou lactose nos alimentos descritos nos cardápios de bares, restaurantes, hotéis, fast foods e similares. A justificativa desse requerimento se dá a lei em questão entrou em vigor no final do ano de 2016, concedendo aos estabelecimentos um prazo de 180 dias para se adequarem ao seu cumprimento. Ocorre que muitas são as dúvidas sobre a aplicabilidade dessa lei e o cumprimento dela, motivo pelos quais se torna necessário oportunizar um momento de debate, com a participação dos representantes dos setores abarcados pela legislação e dos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização. Igualmente, o requerimento justifica-se por demanda trazida pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, conforme o e-mail anexo. Então, o e-mail está aqui anexo. Então, senhoras e senhores, nós temos aqui um amplo debate sobre um requerimento, sobre um projeto, na verdade, que foi sancionado já em novembro de 2016, que, como eu já li o requerimento, trata sobre a aplicabilidade dessa lei, né? Que trata sobre a presença de glúten ou lactose nos alimentos. Eu gostaria de convidar para participar da nossa mesa aqui o vereador Renato Gesco, por gentileza. Nós temos aqui presente também a Brasel, o Fábio, acho que está representando a Brasel, é isso, Fábio? Por gentileza, participar da mesa com a gente aqui. O Conselho de Nutrição, tem alguém representando o Conselho? O Sindicato dos Nutricionistas, tem alguém representando, por gentileza? Esse aqui é o Stanislau. Eu gostaria de convidar também para participar da mesa o senhor Stanislau, por gentileza, senhor Stanislau. Bem rapidamente, eu só gostaria aqui de citar as pessoas que foram convidadas para participar dessa reunião. Tá? João da Luz, secretário executivo da Prefeitura Municipal. Samuel Rabelo, presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis. Luciano Pinheiro, presidente da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. Peter Santana, presidente da AMP. Marco Aurélio dos Santos, presidente da CDL. Anita Pires, presidente da Floripa Amanhã. Bruno Breital, presidente da FEComércio. Marco Aurélio Floriani, presidente da Floripa Convention Bureau. Rafael Dabad, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Fernando Baldissera, presidente do SESCOM. O senhor Stanislau, que está aqui do nosso lado. Maria do Carmo Lima Martins, presidente do Conselho Regional de Nutrição. Então, nós vamos começar o debate, na verdade, iniciando, nós vamos proceder da seguinte forma. Vamos abrir a palavra por 5 minutos para os inscritos. Tudo bem, Hélio? Tem mais vaga aqui? Da UL também. Vamos abrir a palavra por 5 minutos para iniciarmos o debate. Eu queria, quem gostaria de começar a fala e a discussão, nós vamos falar na tribuna porque essa audiência está sendo transmitida, então, ao vivo, pela TV Câmara. Então, quem quiser fazer uso da palavra, por favor, faça a inscrição com o Zé Carlos. E quem já se dispõe a usar a tribuna ali, por gentileza, pode fazê-la. O Fábio vai dar início aqui da Brasel. Olá, boa tarde.
Bom, com relação ao projeto de lei em questão, a Brasel ela entende que essa informação realmente ela deve ser passada para o consumidor, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes com algumas pessoas da área da nutrição, e é algo que a gente sabe que, para alguns clientes, essa informação na ponta ela acaba tendo, muitas vezes, depende do estabelecimento, uma dificuldade de chegar realmente ao consumidor. E quando a gente está falando, hoje em dia, de intolerante à lactose, celíacos, que são problemas assim que parece que pega por osmose, né? Porque cada vez mais está sendo diagnosticado essas duas questões, a gente sabe dessa importância. E, na verdade, esse projeto de lei, que foi feito na época pelo Herádio, a gente participou bastante da construção, né? Esse projeto de lei apareceu, ele surgiu. A questão, além de se continha glúten ou lactose, mas também falava, né, sobre a questão de calorias. E a gente bateu muito nessa tecla que a gente entendia que passar informação se contém glúten ou lactose faria sentido e era algo viável para o setor, mas com relação a colocar a quantidade de calorias de um prato ficaria muito complicado, por dois motivos, né? Primeiro, porque o cálculo disso não é uma coisa tão simples, aí, de fato, precisaria ter um nutricionista que estivesse acompanhando nisso. Segundo, na preparação de um prato, muitas vezes de um dia para o outro, né, do mesmo prato, ou quando o restaurante ele, né, define assim, poxa, hoje eu consegui aqui tal ingrediente e vou fazer um prato diferente, que vai ser o prato do dia. Você não conseguiria ter tempo e nem condição de estar contratando um nutricionista para preparar aquele prato e definir qual que é a quantidade de calorias. Então, foi discutido e foi retirado essa parte de calorias da lei, né? E, no nosso entendimento, também sairia, né, a obrigatoriedade de ter um nutricionista para poder falar se contém glúten ou lactose, porque são informações que são muito simples para um estabelecimento definir isso, né? E isso acabou entrando, né, nessa lei. E hoje, de fato, Florianópolis, do jeito que a lei está, se você for num carrinho de pipoca, ele vai ter que ter um nutricionista falando se a pipoca ali contém glúten ou lactose, e ele vai ter que ter um cardápio para poder passar essa informação. Então, assim, a gente entende o objetivo da lei, a gente concorda com o objetivo da lei, só que, para se aplicar da forma que ela está, fica inviável para o setor. Né, inviável em termos de logística e inviável também em termos de custo, porque, no final das contas, para alguns estabelecimentos, você ter uma contratação de um nutricionista, mesmo que não seja direto, para um lado é viável, mas para outros estabelecimentos isso fica muito difícil. E se você pegar, por exemplo, principalmente um restaurante Aquilo, né? Porque a partir do momento que você pega, por exemplo, um restaurante à la carte, que ele tem aquele prato sempre igual, é uma situação, mas a partir do momento que você pega, por exemplo, um restaurante Aquilo, que todo dia ele está preparando pratos diferentes, fica inviável você ter um laudo de um nutricionista para falar simplesmente se contém glúten ou lactose, né, para um prato que você preparou no dia, ou que foi definido no período da manhã, ou que foi definido no dia anterior, quando a pessoa está providenciando as compras. Então, acho que essa questão que está pegando bastante para o setor. E a forma que tem que ser transmitido isso para o cliente. A gente entende que essa informação ela tem que ser transmitida pela forma que aquele estabelecimento já transmite o seu produto. Se é uma lanchonete que você tem um menu board, né, é uma forma. Né? Se é um restaurante que tem um cardápio, é outra forma. Se é o cara que vende o cachorro-quente, né, ele já tem uma outra forma de comunicação. Então, assim, a gente tem que deixar mais amplo isso, porque não adianta, você não consegue definir simplesmente que isso vai ser passado no cardápio e que essa informação, que é uma informação simples, para um bar ou para um restaurante, ou para alguém que está preparando o alimento para consumo, a gente vê que não há necessidade de ter um nutricionista assinando se contém glúten ou lactose. Então, acho que são essas questões que pegam um pouco mais para a gente. Depois eu vou pedir também para o Danilo, fazer uso da palavra, Danilo, para poder passar algumas outras informações que são relevantes também. Obrigado. Bom, eu acabei atropelando a situação. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença do vereador Pedrão, do Sandro Ventura, que representa o PROCON. Eu não sei o nome deles.
Fábio, Francisco, sejam bem-vindos. Então, agora eu vou passar a palavra para a dona Maria do Carmo, que é do Conselho de Nutrição, é isso? Por gentileza. Boa tarde a todos. Nós, do Conselho Regional de Nutricionistas, apoiamos esta lei em virtude da sempre referenciar a saúde da população. O nosso Conselho Regional, além de fiscalizar, disciplinar e orientar o profissional nutricionista, ele também preserva pela saúde da população. Essa que é a nossa função. Então, sabe-se que mesmo que aquele consumidor não tenha problema com o glúten, ele também tem, mesmo não mostrando em exames, ele tem sensibilidade ao glúten e à lactose também. Então, hoje é de interesse de todos, cada vez mais a população se interessa em saber e se entender também a respeito da sua saúde individual, seus desconfortos, enfim, uma pessoa que, tanto o intolerante como aquele que tem sensibilidade a esses dois ingredientes, ele vai ter problemas gastrointestinais e também comprometendo o seu bem-estar. E o nutricionista, gostaria de também deixar claro que o nutricionista não vai cuidar somente do cardápio, ele também vai cuidar vai assegurar uma alimentação segura e saudável, e isso, a segurança alimentar desse alimento, dessa alimentação, e também as condições higiênico-sanitárias, tanto do local, dos manipuladores, enfim, não vai ser somente cardápio, mas sim vai garantir essa segurança higiênico-sanitária do local, dos manipuladores e até o consumidor final. Nós temos mais algum inscrito para o debate? Alguém mais quer fazer uso da palavra? Danilo. Por gentileza, Danilo. Boa tarde a todos os presentes. Eu, como advogado representante da Brasel, a intenção aqui não é nem fazer o debate jurídico desta norma, mas sim a aplicabilidade da norma. Enquanto a Brasel, nós entendemos que a norma é importante, contudo, a maneira como está disposta dificulta a sua aplicabilidade. O nosso entendimento em relação aos nutricionistas, exigir que cada estabelecimento tenha um nutricionista já começa por si ser inviabilizado. Eu entendo que não vai nem ter nutricionista suficiente hoje para acompanhar todos esses restaurantes. Tentar colocar em prática esta norma é exigir que hoje o pipoqueiro, o vendedor de cachorro-quente tenha nutricionista. Nós temos aí a questão dos restaurantes Aquilo, que os cardápios mudam constantemente. Então, a gente quer realmente que seja criado um debate, talvez um projeto substitutivo, para que ajustem essa lei para que ela possa ser realmente aplicada. A maneira como ela está, no nosso entendimento, vai ser de difícil aplicação no mercado. Então, o princípio era isso. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Danilo. Gostaria aqui de ressaltar a presença aqui do senhor Frederico Alvarez, gerente executivo da CIF, e do Hélio, da CDL. Então, nós temos aqui um amplo debate, né? De um lado, a parte nutricional dos alimentos, da segurança alimentar, e de outro, uma lei em que a aplicabilidade ela foi sancionada em 2016, como eu já falei 2 vezes, em novembro, né? Em que a aplicabilidade e a fiscalização, ela não... Eu acho que é complicado de se fazer. Então, por isso, acho que o vereador Miltinho trouxe esse debate para essa casa. E a nossa função, na verdade, é tentar ouvir para ver o que pode ser melhorado nessa lei, né? Se é que pode ser melhorado alguma coisa, para que possamos, em conjunto, através de um debate com a sociedade e com vocês, fazer com que ela tenha alguma efetividade, porque
ao meu ver, é complicado de fazer essa lei, a parte de cumprir ela e fiscalizar nesse sentido, né? Então, o debate está aberto, eu não tenho muito que... Eu vim, na verdade, representar o vereador Milton, porque ele não está aí. E gostaria de ouvir mais vocês, porque... O Hélio, por gentileza, Hélio. Pode usar ali a tribuna para a gente, porque está sendo passado ao vivo ali. Boa tarde a todos, meu nome é Hélio Leite e eu represento a Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis também acompanhou na época, junto com a Brasel, com o Sindicato de Hotéis, e corrobora plenamente com as palavras do Fábio da Brasel e do seu assessor jurídico aqui, no sentido de que a gente possa desenvolver essa lei que é importante, mas que ela seja aplicável. E sempre se preocupando, senhores vereadores, com a isonomia da aplicação da lei. Então, isso é uma grande preocupação que nós temos hoje, acentuada a preocupação, da forma que está a norma, é o comprometimento da atividade para os micro e pequenos empreendedores da área de gastronomia, de alimentação e bebida. Muito obrigado a todos aí. Boa tarde a todos. Examinando essa lei, eu sou obrigado a começar fazendo uma crítica pela origem. A lei mal feita, apressada e que agora não tem aplicabilidade. Porque já começa que a lei foi promulgada pela Câmara, não foi nem sancionada pelo Executivo. Quer dizer, alguma faísca tem nesse meio. Mas nós temos que resolver. O assunto é importante? Sou contra, absolutamente contra, reserva de mercado para profissões liberais. Essa é uma situação que quem lê essa lei aqui, desavisadamente, vai ver que isso aqui foi feito pelos nutricionistas para arrumar emprego. Pois é, mas não foi. Nem Bom, eu estou dizendo, até isso está tão mal feita que representa isso para quem lê. não participamos. Não é? A gente sabe, até sabe disso. Mas eu estou dizendo, eu estou criticando a origem. Não é? Então, o que nós podemos fazer? Um substitutivo? Ou começar a discutir tudo de novo? Vamos tentar construir uma nova lei, porque essa aqui não serve. Desafio alguém a interpretar esta lei aqui de forma clara, cabal e correta. Não vai conseguir. Isto aqui é o pior do que samba de crioulo doido. A Câmara tem que escutar isso, porque aprovou e fez por conta própria. Então, acho louvável que a Câmara agora queira rever o que ela mesma fez. Até porque a legislatura é outra. Vieram novos vereadores e novas cabeças, pensam melhor. Porque o que está aqui, hotéis, restaurantes, bares, fast food, sorveteria, e outros. Quem são os outros? Quem são os outros? E qual é a forma de fazer isso? Cada um restaurante que tenha buffet aquilo, cada prato vai ter uma lista do nutricionista, uma declaração, ao lado de cada prato. É o que diz aqui. Tem uma lista assinada. Então, isto aqui não serve. Vamos começar do zero. Muito obrigado.
Só um minutinho, só um minutinho. Vai vir mais alguns questionamentos em que juridicamente o senhor pode nos ajudar. Então, se o senhor puder ir tomando nota e depois a gente retoma, tá? Como é que é o nome dela? A senhora é? Eu sou Janine, Janine? Conselho Regional de Nutricionistas, coordenadora do setor de fiscalização. Tá certo. Conselho Regional de Nutricionistas. Boa tarde a todos. Eu só gostaria de esclarecer que nós não tivemos conhecimento, em momento algum, da construção dessa legislação. Haja visto que somos extremamente preocupados com a saúde da população e que entendemos que, sim, ela tem a sua validade, mas se os senhores julgarem que ela está tendo um problema de aplicabilidade, que eu acredito que sim, nós teremos que rever. E, em nome da presidente, que a Maria do Carmo com certeza vai me autorizar, a gente poderia participar, em outro momento, de uma construção de uma legislação que seja aplicável e que realmente ela vise a saúde da população florianopolitana. Entendemos que ela é fundamental, sim, mas que ela precisa ser melhor construída, certo? Só para a gente esclarecer. Obrigado, Janine. Vereador Pedrão, por gentileza. Até como sugestão, o Hélio está aqui, o Fábio também da Brasel, nós estamos na Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico de Florianópolis, né? Nós já tivemos algumas reuniões, eu não pude participar de algumas, que possamos sentar com o Conselho, e junto com o Conselho, junto com o sindicato, para, quem sabe, a gente fazer um substitutivo global, ou essa lei aqui, já que não funciona, fazer uma alteração de cabo a rabo nela. Viu, Janine? Vocês estão sendo convidados a participar do desenvolvimento para a gente construir uma coisa que realmente funcione, né? Estamos à disposição de todos. Nós vamos fazer o convite para vocês. Hélio. Só nos preocupa. Dá um microfone. Tem um microfonezinho aí, não? Pro Hélio. Hélio Leite, CDL. Parabéns, vereador. Só nos preocupa o seguinte, a lei ela passou já o prazo de adequação e ela está ávida a ser cumprida. Nós estamos com os integrantes do PROCON aqui, e assim, a aplicação dela, a partir de então, é imediata. E nós não podemos assim, ficar na berlinda de enquanto se discute um substitutivo para essa lei, a gente está sujeito à legislação em vigor, né? Então, eu sugiro que, dentro da possibilidade, a gente possa fazer alguma medida de curtíssimo prazo. Não sei se é possível um projeto de lei de urgência urgentíssima, para que a gente possa resolver isso no mais curto prazo possível. Muito obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu novamente venho participar da reunião aqui da Frente Parlamentar por julgar importante alguns projetos que estão sendo debatidos, mas antes de iniciar no mérito do projeto, qual todos os projetos aqui na Câmara têm um mérito muito importante, como um vereador formado em administração pública, que teve já uma passagem pelos bancos da universidade no curso de Direito também, eu me preocupo muito com a qualidade técnica na elaboração legislativa na Câmara Municipal. Essa é uma lei, estava até acompanhando o parecer do escritório que está junto com a Brasel, e concordo de cima a baixo no que está escrito pela inconstitucionalidade da lei. E constatando ao longo do meu primeiro mandato, agora vivenciando a segunda oportunidade de estar aqui como vereador, que cerca de 80% de todas as leis que são aprovadas e entram em vigor na cidade de Florianópolis, elas são inconstitucionais, provando que o poder legislativo ele é um poder extremamente ineficiente no quesito produção legislativa. Na questão fiscalização,
que é a parte mais importante das câmaras municipais hoje no país, nós também deixamos muito a desejar. Mas eu me isento de culpa no momento em que não faço nenhum tipo de acordo com a prefeitura que me distancie da obrigação legal de agir como fiscalizador. Dito isso, eu venho informar a todos que, em parceria com a Universidade Sesusc, a Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, EGEL, aqui da Câmara Municipal, ela está entrando em vigor nesse mês e nós vamos atuar do ano de junho de 2017 até janeiro de 2010, analisando as 1.500 leis aprovadas nesse período, para fazer uma revogação de todas as que possuem parecer pela inconstitucionalidade da Procuradoria da Câmara e que, mesmo assim, foram aprovadas pelo plenário, muitas delas sancionadas pelos prefeitos que passaram por acordos políticos ou por serem temas de bastante pressão popular, em que foi desconsiderada a técnica legislativa e foi aprovada e sancionada de igual forma, como também as leis que foram promulgadas pela própria Câmara quando da derrubada do veto vindo do Executivo. A nossa estimativa é que em torno de 1.000 a 1.200 leis sejam revogadas. Então, nós queremos fazer essa grande mudança porque Florianópolis possui aproximadamente 12.000 leis, hoje, em vigência. Como vereador, confesso a todos vocês que se conhecer 1.000 das 12.000 leis é muito. E agora eu penso no lugar de um cidadão comum que não tem, às vezes, o tempo ou até mesmo o interesse de conhecer os regramentos municipais, como que ele vai saber quais são os seus direitos e como ele vai saber quais são as suas obrigações. Então, dito isso, nós precisamos organizar todo esse amparo legislativo. E um outro ponto que defendo, que comecei no primeiro mandato e que teve grandes avanços e agora ganhou mais força aqui na Câmara, é a Comissão de Compilação e Consolidação das Leis Municipais, com o objetivo de entregar para a sociedade, de forma organizada por eixos temáticos, todas as legislações municipais. E no mandato passado, nós elencamos como prioridade as legislações ligadas ao meio ambiente, onde se dará início a esse processo. Nós estamos na construção, é algo bastante trabalhoso, que exige um amparo externo à Câmara Municipal, mas que, com toda certeza, deve sair do papel e acredito que possa ser a maior contribuição para a cidade que a atual legislatura possa deixar. Ao invés de criar 80% de leis, entre aspas, ilegais, que possa entregar para a sociedade o conhecimento, o acesso fácil e claro, de forma muito objetiva, das legislações que o nosso município possui. Desculpa só me estender, vereadores e amigos aqui da reunião, mas, realmente, fazendo a leitura do projeto, ele é um projeto que tem um mérito bacana, mas a sua interpretação ele é muito complicada. É um mérito bastante bacana, mas, quando nós vamos interpretar, ele traz muitas dúvidas. E aplicabilidade, na minha visão, tem uma dificuldade muito grande do ponto de vista do cardápio em si. Porque tem muitos estabelecimentos comerciais que atuam com um cardápio que ele varia, que nem diz o manezinho, vareia. Então, como que nós vamos adaptar? Cada dia um novo cardápio, cada semana um cardápio diferente. A questão dos ingredientes levantados também possuem grandes alterações. Então, a minha sugestão é, para que, de uma forma bastante imediata, já se proceda, através desta frente parlamentar, um projeto revogando tirando como encaminhamento, vereador Jefferson, um projeto revogando esta lei, tirando, de fato, a vigência dela. Se cabível, acredito que sim, uma tramitação célere, pelo fato de já estar com seus direitos e seus deveres, suas obrigações estarem responsabilizando não só os nutricionistas, mas também o setor empreendedor da cidade. E que, na sequência, para que não fique algo a Deus dará, que nós possamos já deixar marcado uma reunião ampliada para a construção legislativa em parceria com o setor que empreende no ramo gastronômico, juntamente com o Conselho Regional de Nutrição, para que aí sim saia uma proposta legislativa aplicável, real
e dentro da técnica legislativa. Temos aqui vereadores comprometidos com a técnica legislativa, temos um advogado que também pode nos acompanhar na construção, e deixo essas duas sugestões de uma forma bem breve, e peço perdão, eu vou ter que me ausentar devido a outro compromisso aqui na sala ao lado, mas deixo essas minhas contribuições. Do ponto de vista do mérito, acredito ser extremamente importante dar acesso a essa informação para as pessoas que possuem alguma forma, não da doença em si, mas aquela fase da intolerância, aquele início, a sensibilidade à presença do glúten e dos demais ingredientes. Então, eu deixo aqui essa minha opinião, agradeço por terem me ouvido e nosso mandato continua à disposição. Vou deixar a cópia do projeto aqui na tribuna para quem for utilizar ter como se basear também. Muito obrigado, vereador Pedrão. Gostaria aqui de agradecer a presença do senhor Luiz Rames, representante da Fiesc, vereador Vanderlei, Leila, obrigado pela presença. Eu corroboro com a fala do vereador Pedrão no seguinte sentido, que a gente tem observado como vereador de primeiro mandato, que infelizmente se criam as leis, ou a lei constitucional, a maioria não funciona também, não tem aplicabilidade, e agora a gente chega a esse ponto. De primeiro criar a lei para depois levar o debate e tentar derrubar ela para reconstruí-la e fazer funcionar. Isso é o dinheiro público sendo jogado pelo ralo. Né? Complicado, né? Mais alguém queria fazer... O Danilo queria fazer uso da palavra ali, Danilo? Por gentileza. Tá tranquilo? Mais alguém gostaria de... Cadê o microfone? Tá aí? Por gentileza, Hélio. Complementando, e eu acho que vai passar a ser o nosso discurso mais enfático daqui para frente, e pedir para que os vereadores possam realmente refletir muito sobre cada projeto que protocola nessa casa, porque tudo que promove o aumento de custo para as empresas aumenta o valor para o consumidor, pois é o consumidor que paga toda essa oneração que são promovidas pelas leis que nós temos. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque o município de Florianópolis ele já está muito sobrecarregado de custo, e quem paga isso somos nós, pessoas físicas, sociedade, consumidores. E a gente, com o excesso de leis que a gente tem, independente de ser inconstitucional ou não, né, e que onera muito o custo de vida aqui da nossa sociedade, nós acabamos também não sendo competitivos com os municípios vizinhos. E nós vamos, cada vez mais, se nós não mudarmos esse panorama, nós vamos entrar numa deterioração social irreversível. Então, eu peço a atenção e o cuidado a todos os vereadores que realmente pensem de uma forma mais sistêmica, antes de protocolarem projetos, principalmente que possam exercer custos à atividade econômica, porque esse custo, quem paga é o consumidor, somos nós, enquanto pessoas físicas, nós todos, é que pagamos isso. Obrigado. Só para reforçar um pouco, Hélio, todos os anos sai uma pesquisa das empresas de cartão de vale-refeição, e vocês devem acompanhar, talvez, que Florianópolis sempre está entre a primeira ou segunda, ou, no máximo, terceira cidade do Brasil para se comer mais caro fora de casa. Alô, tá funcionando. Rapidamente, eu gostaria de parabenizar o vereador Pedrão. Eu acho que a melhor notícia que nós tivemos aqui hoje foi essa de que a Câmara está preocupada em rever as suas leis, não é? E realmente ter leis efetivas e que mereçam estar em vigor. Eu acho que a proposta que o vereador fez resolve o problema, nós vamos ficar aqui discutindo, não vamos chegar a conclusão nenhuma.
vai para a revogação e vamos, com certeza, para uma coisa melhor do que essa que está aí. É bom que fique bem claro que todo o setor, daqui a Brasel, eu represento a federação, o Hélio, o CDL, enfim, todas as entidades que estão aqui, não são contra a saúde da população ou de se ter isso ou coisa parecida. O que nós somos contra é esta lei que está aqui. Certo? Então, acho que a proposta do vereador de propor imediatamente a revogação da lei, e vamos já. Nós temos aqui o doutor Danilo, que está absolutamente preparado e estudioso da matéria para poder colaborar com essa construção, e eu acho que nós devemos sair daqui agora e encerrar isso, porque não tem mais o que fazer. Essa lei não serve, não dá para fazer uma emenda nela. Então, vamos para a sua tese. Eu acho que não tem outro caminho. Essa é a ideia. Francisco Pacheco, faz uso da palavra em nome do PROCON, é isso? Não, em nome da assessoria jurídica da Secretaria do Consumidor. Tá ok. Eu poderia falar daqui? Posso fazer uso da palavra? Eu pedi a palavra até, na verdade, o secretário do Consumidor. Boa tarde a todos. Eu queria saudar a todos mais uma vez, como já o fizeram anteriormente. Eu não faria uso da palavra, até por solicitação do secretário de Defesa do Consumidor, Trabalho e Renda, pediu para permanecer como ouvinte, então não entrarei no mérito da questão. Queria saudar aqui o secretário adjunto de Defesa do Consumidor, o Sandro, ao diretor do PROCON, o Fábio, o vereador Pedrão também, Fábio, e dizer de que algumas coisas foram ditas aqui que eu creio que não condizem com a realidade da construção dessa lei. Eu só queria fazer essa observação para que seja levada em consideração. Eu enalteço a proposta do vereador Pedrão com relação ao que falou na construção das leis, que muitas delas realmente não seguem uma tramitação, acabamos ficando surpresos, depois de promulgadas, com aquilo que acabou gerando, que talvez aqui tenha alguns pontos a serem discutidos. Mas durante a elaboração desse projeto de lei, que, como bem falou o Fábio inicialmente, ele, inclusive, colocava a questão das calorias, que depois foi retirada, mas isso tudo aconteceu em função da tramitação do projeto. Algumas instituições foram chamadas a construir essa lei. Então, eu vou elencar algumas para vocês. Isso aqui consta, é informação pública, consta no site da Câmara. A presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Florianópolis, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis, o presidente do Sindicato dos Nutricionistas de Florianópolis, o presidente do Conselho Regional de Nutricionistas, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, o presidente do Conselho Regional de Nutricionistas e o presidente da Associação Brasileira de Indústrias Hotéis de Santa Catarina, Samuel Rabelo Koch. Então, essas instituições estiveram representadas, se não estiveram, mas foram convidadas, houve uma audiência pública. Como eu disse, eu não entrarei no mérito da lei. O que eu quero dizer é que a lei sofreu uma tramitação regulamentar, e aqui, no caso da Secretaria do Consumidor, através do PROCON, compete a ela a fiscalização. Foi muito bem dito aqui que a lei está em vigor. O PROCON, se não der continuidade à fiscalização, que já está no prazo, ele estará pecando por omissão. E isso, a nossa orientação é de que não pode acontecer. Por isso eu peço, então, aos senhores vereadores, enfim, que realmente esse debate seja célere, a fim de que o PROCON também não deixe de cumprir com o cumprimento dessa lei. Mas que, de qualquer forma, foi construída. E é uma tendência mundial, não há como você fugir à correta informação nessa seara do âmbito que envolve a saúde e a informação do consumidor.
uma das últimas leis a serem promulgadas nessa área foi da cidade do Rio de Janeiro. Se você pegar essa lei, que começou a valer agora, questão de 1 mês ou 2, todo restaurante, buffet, aquilo lá, ele tem que informar cada alimento ali servido, ele tem que informar se tem composição do glúten ou não. Então, a nossa lei ela vem até ser até mais branda do que em muitas outras cidades. Enfim, que haja uma nova discussão, se assim for realmente para o bem do consumidor, que é quem aqui nós representamos, mas de que não se omita, quem quer que seja, em prol do beneficiado maior, que é aquele, no caso, que detém essa doença, que é o celíaco. Muito obrigado. Vereador Renato, por gentileza. Boa tarde a todos. Eu ouvia várias ponderações, mas a questão de você retirar uma lei dessa, ela tem 2 caminhos. O primeiro, como a lei foi promulgada pela Câmara, é o prefeito constituir uma ADIM contra essa lei. Essa é uma situação. A outra é da Brasel, que pode ser a Câmara, ela não vai poder ir contra essa lei. Ela foi promulgada pela Câmara. Então, juridicamente, só tem esses 2 caminhos. Então, hoje a Brasel já pode sair daqui, protocolar uma ADIM contra essa lei, e ela se torna no efeito suspensivo. Ou então, possamos fazer uma comissão e ir ao prefeito, para que o prefeito entre com a ADIM contra essa Câmara. Porque o que acontece com essa lei? Ela peca na questão de onerar o estabelecimento comercial. E a Câmara, ela não pode fazer isso. Ela não pode onerar um estabelecimento comercial. Entendemos que, na questão a respeito aí, a questão da saúde, a questão da dosagem, do cardápio, tudo isso é respeitável. Agora, nós temos que criar parâmetro. Nós não podemos aqui fazer uma lei que ela é igual para a Linda Cap, igual para o cachorro-quente aqui da esquina. Até porque eu não vou entender como é que o PROCON vai fiscalizar aqui o cachorro-quente com relação a uma lei dessa. Tá? Então, essas diferenças têm que ser colocadas. Outra coisa, a lei ela estipula valor de multa, também não pode. Tem outro erro aí. Ela não pode colocar valor de multa. Isso tem que ser regulamentado. Então, existe uma série de situações que não foram... E eu me lembro aqui, senhor Bresolim, quando lá no ano de 2009, 2010, tinha uma lei parecida que veio, que nós derrubamos ela. Eu me lembro que o senhor, até hoje não me esqueço uma frase, o senhor disse assim, bom, a partir do momento que uma lei dessa, nessa cidade não se come mais aquela feijoada. Que a partir da hora do nutricionista colocar exatamente o que pode comer e o que não pode, acabou a feijoada. Tá? Então, tudo isso tem que haver uma ponderação, tem que haver uma discussão. Eu que sou da área da saúde, entendo perfeitamente que o nutricionista faz parte. Agora, isso tem que ser feito de uma forma que possa haver cumprimento dessa lei. Tá? Principalmente, essa lei ela pode começar por um escalonamento, entende? Do tipo de alimentação, o número de pessoas que são servidas, e aí nós vamos entrar numa outra situação, né? Nos fast food, nesses carrinhos agora que tem tudo que se faz uma festa, eu quero ver um nutricionista para cada carrinho desse. Então, vamos olhar isso de uma forma um pouco mais com responsabilidade. Bom, mais algum inscrito para fazer uso da palavra? Eu acho que nós estamos aqui todos para uma construção, né? Então, acho que como encaminhamento dessa reunião ampliada, nós tivemos algumas ponderações aqui também sobre a revogação da lei. O vereador Renato trouxe 2 possibilidades muito claras agora, através da Ebrasel, através de se formar uma comissão para ir à prefeitura falar com o prefeito, e que nós possamos estabelecer uma data. Eu não tenho de cabeça quando é a nossa próxima reunião mas assim, dia 6, da Frente Parlamentar. Então, nós temos 2 opções. Então, eu acho que a secretária do vereador Milton está aqui, e como sugestão, essa lista de convidados aqui, que possamos estabelecer uma data, sair daqui com uma data, para formar essa comitiva, ou
a Abrazel faz a solicitação, ou a gente vai formar essa comitiva e vai ao prefeito. Ou, ainda uma terceira possibilidade, discutimos isso na reunião de desenvolvimento econômico. Então, eu acho que como encaminhamento, então, a todos os convidados que estão aqui serão avisados. Então, a Abrazel já está se prontificando a entrar com uma DIN em relação a essa lei, mas que possamos, através da Frente Parlamentar de Desenvolvimento, junto com o Conselho, junto com todos os órgãos envolvidos, fazer a construção de uma lei que funcione, né? Tá. Uhum. Entendi. Então nós vamos, eu acho que todos que estão aqui nessa lista devem ter sido contatados, e através da assessoria do vereador Miltinho, nós vamos estabelecer ali, pedir para vocês encaminhar o que foi definido nessa reunião aqui, com uma data, para que possamos levar esse debate à frente o quanto antes, porque a lei já está em vigor, se eu não me engano, né? Então, se não temos mais nada a tratar, eu agradeço a presença de todos, que possamos, através de uma construção do diálogo, fazer uma lei que realmente funcione, como eu já falei e repeti, né? Tá certo? Obrigado a todos, uma boa tarde.